Salve miniclês, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moon Pod. E hoje vamos falar sobre mais algumas produções que eu acompanhei no último mês. E só pedindo também para você tá me seguindo nas plataformas de áudios. E se você tá escutando, né, em alguma plataforma de áudio e gostaria de estar assistindo o vídeo, eu lembro que também está disponível no YouTube os vídeos, né, de cada episódio. Então você pode dar uma olhada lá, né, no canal do YouTube, é só procurar por Cleison Oliveira, ou se não, o arroba é Clay_Olive. Então você também consegue estar acompanhando pelo YouTube os vídeos de cada episódio, tá bom? Só para vocês estarem cientes mesmo desta possibilidade. E eu vou pedir para você também me seguir, né, tanto nas plataformas de áudio quanto aqui no YouTube, que ajuda bastante, vem fazer parte da turma, se tornar um miniclê também. E deixar aquele like também, se você está assistindo o vídeo, que sempre me ajuda, beleza? Mas vamos então falar das produções desse último mês que eu acompanhei. Então a primeira série que eu vou falar aqui é a quarta temporada de The Bear, que lançou, está disponível também na Disney Plus. Lembrando que eu já fiz vídeo das temporadas anteriores, então se você tem interesse pode dar uma olhada lá. E lembrando também que cada conteúdo, né, tem spoiler da série, só para vocês estarem cientes. Então, só lembrando da temporada anterior, um pouco de The Bear, a gente viu que o Carmen, né, e sua turma mudaram o restaurante, né, tornaram ele mais sofisticado ali, agora é um restaurante da alta gastronomia. E a gente vai ver como que tá essa situação a partir dessa temporada, o que rolou, o que tá acontecendo ali. Nessa temporada, então, eles ainda estão naquela questão de mudar o cardápio do restaurante todos os dias, que a gente viu que já estava sendo implementado na temporada anterior. E essa temporada tá cheia de questões dos personagens tendo que tomar decisões importantes pro futuro das suas vidas, né, e consecutivamente da série, porque a gente tá assistindo sobre as decisões deles, né? Então vamos falar um pouco mais a fundo sobre os personagens. Então o Carmen nessa temporada ele decide procurar a Claire, né, mesmo depois de meses estando afastado dela, para reiniciar algo com essa mulher, né, que ele gosta. Então a gente vai acompanhar um pouco disso nessa temporada. A Cid, ela passa a temporada um pouco indecisa com algumas questões, como, por exemplo, o fato dela largar o The Bear para ir para uma nova empreitada, ou se ela continua ali com as pessoas, né, que são tão importantes para ela, esses outros personagens. Eu gostei muito daquele episódio do casamento que teve nessa temporada, onde tem uma cena que os personagens entram ali embaixo da mesa, é muito interessante, né, para a construção também ali destes personagens. Então eu achei muito bacana, com aquela menininha, né, que tinha entrado, eles estavam procurando ela e daí acaba que no final do episódio todo mundo fica ali embaixo da mesa com ela. Esse é um episódio, na verdade, um pouco mais humorístico, né, ali com a própria Natalie, né, falando ao mesmo tempo ali com aquela outra personagem. Então esse episódio ele é um pouco mais cômico. E outro episódio que eu achei muito interessante também da temporada foi aquele do Carmen com a mãe dele, que teve um diálogo muito legal. E a gente já tinha visto na temporada passada também o episódio do Natal, então foi muito interessante. O Marco e a Tina, eles não tiveram episódios tão aprofundados, né, como na temporada passada. Então a gente não viu tanto destes personagens, até porque eles já estão meio consolidados, né, a situação deles. A Tina já está meio que conformada ali com o fato dela estar trabalhando agora, né, que era o que ela queria. E o Marcos, a gente vê a questão dele agora com as sobremesas, né, fazendo aqueles pratos incríveis, né, lindos, aquelas sobremesas. E a gente só acompanha o andar mesmo destes personagens, sem muitos aprofundamentos. O Rich também, que está bem mais calmo, né, nessa temporada, tiveram até menos tretas, de se estranhar, né, em The Bear não ter tantas discussões assim, porque o Rich e o Carmen sempre causam muito, né. Teve só ali uma cena um pouco mais de briga entre eles no último episódio, até onde o Carmen até se segura um pouco, né, pra não brigar quando eles estão com a Sydney ali, quando ele fala que vai sair do restaurante, né? Quando ele fala que vai largar tudo. E a questão agora será que vai ter mais uma temporada? O que vocês acham? Teve um ar de conclusão, parece, essa temporada, pelo que eu achei.
Eu gostei bastante da temporada 3, eu acho que teve aprofundamento de alguns personagens, teve alguns episódios bem legais. Esse episódio, tanto a parte visual, sonora, como eu já falei em vídeos anteriores sobre a série, eu acho que permanecem muito boas. Eu acho que a história em si parece que ela meio que concluiu várias questões, né? Porque a gente acompanha na terceira temporada que o que eles queriam era essa questão de mudar o restaurante, né? O Carmen queria muito isso. E agora a gente só acompanha o desfecho disso, né? Então eu senti muito que essa temporada meio que concluiu bastante situações ali. E agora eu tô sem saber se realmente se vai ter outra temporada ou não. Tá meio no ar isso. Mas se a série terminar aqui, eu acho que ela acabou bem. Eu acho que foi interessante acompanhar um pouco mais desses personagens. E só lembrando que The Bear também está indicado no Emmy. E enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá rolando o Emmy, então se você veio do futuro, você já vai saber se a série ganhou, né, algum Emmy ou não. Eu nesse momento não sei, mas espero que ganhe algum Emmy, porque a série realmente é muito boa. Se você não assistiu, não acompanha The Bear, vale super a pena. E ficamos aqui no aguardo, né, pra saber o futuro dessa série, se vai ter novas temporadas ou não. Mas de qualquer forma, eu gostei muito da série, então se você não assistiu, vai assistir The Bear se gosta de tretas culinárias entre essas questões. Então, só lembrando também que os episódios de Moonpod nas plataformas de áudio agora estão tendo conteúdos especiais de filmes, né, ganhadores de Oscars. Então é um conteúdo exclusivo para quem escuta o podcast. Então se você ainda não me acompanha nas plataformas de áudio, me segue lá, que sempre estão saindo novos episódios, beleza? E lembrando também que o Moonpod agora tem o seu Instagram, então você pode estar seguindo também o Moonpod lá no Insta, que eu sempre vou estar postando novidades por lá, e você tem a chance, né, de saber com antecipação as produções que vão rolar, né, nos episódios, antecipadamente. E também tem a chance de deixar seu voto ali pra no final de cada episódio eu tá comentando com vocês sobre as notas ali que cada série ganhou, beleza? Que agora é vocês que votam lá no Insta. Então fica aí minha sugestão também. Mas vamos falar da próxima produção. Então a próxima série se chama As Five, que é uma série adolescente, né, ali da Globoplay. E eu vou falar bastante dessa série aqui, que eu gostei bastante. É uma série que concluiu ano passado. Então, do que vem falar essa série? Ela basicamente é uma série que veio derivada, né, da Malhação. Não sei se vocês são da época da Malhação, mas eu lembro quando passava, né, essa novela na TV. Eu ainda até estava na escola faz um tempo, e eu lembrava um pouco dessas personagens, mas eu não tinha assistido todos os episódios, né, da novela na época, mas eu sabia mais ou menos o que acontecia. E essa série basicamente vem trazer um pouco mais da história dessas personagens que eram da Malhação, no caso. Então a série ela se passa em São Paulo, tá? Pra quem não sabe. E a gente vai ver um pouco da amizade, né, dessas 5 meninas ali na cidade. E essa série vem falar de várias problemáticas, como por exemplo racismo, questões da comunidade LGBTQIAP+, falando, né, sobre as problemáticas dessas minorias e a descoberta, né, dessas meninas, e tem muita briga e ao mesmo tempo a união delas. Então a gente vai acompanhar vários assuntos sobre estas questões. Então eu vou falar agora um pouco mais sobre cada personagem, né, porque igual eu falei são 5, né, por isso que o nome é As Five. E quem são essas personagens e o que a série vem falar sobre elas. Então a primeira personagem que eu vou falar aqui é a Lika, que ela é uma personagem lésbica. Ela é bem problemática, assim, a personalidade dela, né? Que ela vive com as amigas ali num apartamento, igual eu já falei, que é em São Paulo, né? E elas moram num apartamento que é da mãe dela. Até na última temporada a gente vai ver um pouco dessa questão do desligamento dela com a mãe e elas tendo que sair desse apartamento. Eu senti que a personagem ela teve um grande amadurecimento, assim, da primeira temporada para as outras. Ela basicamente trabalha ali numa revista, né? Ela faz um trabalho mais autoral,
com algumas amigas, né? Ela terminou então ali um relacionamento que ela tinha com uma outra menina na primeira temporada. E ela entrou em um outro relacionamento depois, que a gente acompanha ali com a Maura na última temporada, que é uma mulher mais madura, ela é advogada, né? E tem algumas tretas ali depois nessas questões de relacionamento da Lika. Porque ela é uma personagem com uma personalidade muito forte. Então a gente vai acompanhar ali o relacionamento dela com as suas outras amigas. A próxima personagem que eu vou falar é a Ellen, que aqui ela é interpretada, no caso, pela Slaine Vieira, que eu já conhecia essa atriz também, porque ela tinha feito uma série na TV Cultura, muito tempo atrás, que é o Pedro e Bianca, que vem falar sobre a história do Brasil e tal, mas enfim, não veio ao caso que ela é a mesma atriz, então quando eu vi ela eu já conhecia assim um pouco do trabalho dela, eu achei muito legal. Então falando um pouco mais sobre essa personagem, ela é uma personagem nerd, né? Ela é a famosa nerd, ela é uma cientista de dados, né? Que ela estuda ali, a gente acompanha um pouco da parte dela estudando ali nos Estados Unidos na primeira temporada. E ela estava estudando no MIT e a gente acompanha um pouco do relacionamento dela com um americano ali na primeira temporada. Ela se separando dele depois também por causa de um outro personagem, né, do Lito. Mas ela fica também com a Maura, e enfim, ela tá se descobrindo toda essa questão de relacionamento dela, né? E até por conta disso que gera uma treta, né? Porque a Lika que gostava da Maura, enfim. Mas tem até uma cena que ela fala que a Lika fala pra ela que nem sabia que ela gostava de mulher, porque ela também tava se descobrindo, né? Mas enfim. Na última temporada a gente vê ela um pouco descobrindo mais a fundo essas questões do amor, e que o amor não é uma fórmula, né? Não é algo concreto, porque como ela é uma cientista de dados, meio que ela achou, né, que poderia ser uma fórmula, né? A fórmula ali do amor. E enfim, a gente acompanha bastante essa questão da descoberta dela na última temporada, né? E nas outras também, de certa forma. E é muito legal que tem uma hora que ela encontra uma outra personagem que é igual ela, onde basicamente não rolou nada com essas duas personagens, porque o encontro, né, ela descobriu que essa outra personagem também estudava, enfim, e ela foi no encontro basicamente onde não rolou nada. Foi muito legal aquela cena. E a outra personagem também se dedicando ali 100% aos estudos, e era basicamente como ela tava na temporada anterior, né, na primeira temporada lá, se dedicando super aos estudos, né. E basicamente ela se relacionou com muita gente na última temporada, principalmente, e a gente vai acompanhar também essa questão dos relacionamentos, mais, né, dessa personagem. E no final ela se declarando ali pro Lito e ele não querendo ficar com ela. Mas enfim, é sobre isso. Vamos falar da próxima personagem. Então a próxima personagem que eu vou falar é a Benedita, né, ou a Benê, que ela é uma personagem pianista e ela tá dentro do espectro autista. Eu lembrei muito do Sam, de Atypical, até quando eles tocam algumas trilhas sonoras, assim, é muito parecido com a Atypical, eu gostei bastante, por conta dessa outra série. E ela tava, na verdade, num relacionamento com outro personagem ali quando a série começou, né? Só que ele é gay e daí eles terminaram. E ele volta depois, inclusive, ali na terceira temporada, né? Só que ela se envolve daí com outro personagem, que é o Ney, que ele é muito legal. Ele é vizinho dela ali na primeira temporada e depois eles meio que vão morar juntos e tal, né? Ele é viciado em pornografia, o que torna então a relação deles um tanto complexa, assim, de trabalhar, né? Tem muitas questões de descoberta dos dois personagens ali sexualmente, né? E o Nen, ele causa muito na vida da Benê. E ela até tem um episódio que ela fala que por conta dela estar no espectro, a questão de mudanças, né, na vida dela são um pouco difíceis, né? A questão de mudar, a questão de rotina, hábitos é mais complicado, né? Então tem um time-lapse ali no último episódio delas também, quando elas têm que sair do apartamento. E eu achei muito legal isso. E no final ela tendo também que escolher entre ir pra Sorocaba ali com os amigos dela ou pra aquela cidade do interior voltar ali pra família dela, que eram os planos
que eram os planos dela, na verdade, né? Onde ela tinha o interesse de voltar e fica em aberto, né, isso pra interpretar o que vai acontecer ali com essa personagem no final. E comenta ali o que vocês acham, ela foi pro interior ou ela foi pra Sorocaba, né, pra essa nova mudança, né, já que mudanças pra vida dela é mais difícil e na última temporada foi muito um trabalho disso, dela lidando com essas mudanças da vida, né. A próxima personagem que eu vou falar aqui com vocês é a Tina. Então a Tina, ela é uma DJ, ela é uma personagem alcoolista, né. Na primeira temporada ela se vê em uma situação onde ela é julgada virtualmente, né, por conta dela ter uma vida pública, né, então ela se torna alvo nas redes sociais por ter ficado daí com o namorado de uma outra influencer. E daí ele é bem complicado porque vai ter toda uma questão dela lidando com isso, com o linchamento virtual. E ela tendo que se afastar das redes, né? É um tema bem atual ainda. E na última temporada a gente acompanha a questão dela com o abuso do álcool e o uso de drogas também. E ela conhece um outro personagem na última temporada que é o Glauber. E o Glauber ele tá no processo ali de recuperação, porque ele também sofre de dependência, né? E tem altas tretas nesse relacionamento dela, porque ele também não quer se envolver com ela muito a fundo, né? Por conta destes problemas que ela tem e acaba que eles se relacionam e dá muito ruim, né? E ela também se torna dona de um bar, né? O que é bem irônico por fato dela ter problemas com álcool e ela é dona de um bar, que inclusive é na Liberdade e tem vários takes muito legais na Liberdade. Eu gostei bastante. E inclusive é nesse bairro onde se passa a maior parte da trama, né? Porque mostra bastante também a questão da cultura japonesa, né? Pela Tina ter essa descendência. Outra questão também que eu esqueci de falar ali na parte da Benê é do Ney, que teve uma cena muito legal que ele tá fazendo arte, né? E daí ele faz umas artes abstratas ali. E, inclusive eu fui no museu nos últimos dias e tem uma parte que eles questionam muito, né? Sobre o que é a arte, o que tá acontecendo ali. E é muito legal a gente parar pra pensar realmente sobre essa crítica. E tem muito essa questão da vida artística do Ney, né? Até na segunda, na terceira temporada, ali que ele até fala pra ela conhecer os artistas dadaístas e tal. Eu achei assim muito legal. E só pra recapitular mesmo que eu tinha esquecido de falar. E a última personagem que eu vou falar é a Kayla, que ela é a mãezona ali do grupo. Até porque ela é mãe mesmo, né? Literalmente. E ela é a mãe do Tunico e ela também é cantora e ela tá na busca ali da carreira dela, né? Que não é uma trajetória fácil, a gente acompanha vários perrengues na vida dela, inclusive na primeira temporada, né? E também a gente vê o amadurecimento dessa personagem ao decorrer, né? De todas elas, né? De certa forma, até a última temporada. Na última temporada, ela se torna sócia ali do bar da Tina também. E onde ela canta, né? Ela faz shows e ela também depois passa a administrar o bar. E cuida tanto dela, né? Das meninas, do filho dela, quanto do bar. Então essa personagem, ela igual eu falei, é como se fosse uma mãezona, assim. Ela administra a vida ali do grupo. E eu acho muito legal também essa personagem. E essas são as 5. Eu gostei bastante da série. Comentem aí se vocês já assistiram ou não assistiram ainda. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que cada uma dessas personagens tem uma personalidade específica, tem um estilo de vida específico, mas é muito legal como quando elas estão juntas, elas se unem, né? Mesmo com todas as diferenças que elas têm. Mas é muito legal ver essa questão da união, da fraternidade, acompanhar tudo isso. Eu achei muito interessante a série. Só lembrando também pra informar, se você não me segue nas outras redes sociais, não deixa de me seguir lá, que eu sempre tô postando coisas da minha vida pessoal. E vale super a pena também vocês me acompanharem ali nas outras redes, beleza? Vai estar linkado, né, nas descrições, né? E vai aparecer no vídeo aqui também pra vocês me seguirem lá. Mas vamos falar da próxima produção. Então a próxima produção é um documentário, tá? Da Petra Costa, que foi o novo documentário dela, Apocalipse nos Trópicos, que inclusive está disponível no Netflix. Lembrando que eu já tenho um vídeo bem legal, eu até fui reassistir esse meu vídeo, que eu fiz do
é outro documentário que ela tem, que é o Democracia em Vertigem. Então fica a minha recomendação vocês irem ver esse meu outro vídeo também sobre esse outro documentário, que são outras problemáticas, mas eu vou falar aqui hoje sobre o Apocalipse nos Trópicos. Então, Democracia em Vertigem, que é o outro documentário dela, ele traz uma versão mais histórica, né, sobre o comprometimento da democracia. Só lembrando que os documentários, eles trazem muito uma visão geral do que está acontecendo atualmente, né, e é como se fosse uma filmagem mais jornalística, né, vamos dizer assim, e ela trabalha muito com fatos e situações presentes e de política, né, no caso dos documentários da Petra. Então eu assisti, né, o novo documentário dela e o que eu achei. Primeiramente, Apocalipse, né, a gente começa ali com a questão da Bíblia, da religião, né, a divisão entre Estado e Igreja, que é um dos assuntos que trata ali do documentário, né. Eu acredito que esse documentário ele é muito interessante para a questão da política atual do nosso país. Ele traz um pouco do contexto histórico dessa separação entre igreja e Estado. E a gente acompanha também no doc a fusão novamente no Brasil, tanto de igreja quanto de Estado. Então a igreja também é afetada, né, no documentário mostra isso, por conta que tem até umas cenas de pessoas da própria igreja dizendo ali que foi expulsa, né, da igreja por não estar de acordo com a opinião política ali da comunidade. Então, para vocês verem como a igreja também é afetada com a fusão tanto do Estado, né, da política, com a igreja. Então, ambas as duas organizações são afetadas. Então, o documentário ele foi filmado também em Brasília, mas em outros locais do Brasil também, durante a pandemia, né? O que poderia se dizer que foi, de certa forma, um apocalipse se a gente for parar para analisar nesse contexto também, como outras questões do documentário. Tem cenas bem tristes, né, sobre toda a situação da pandemia, o caos em Manaus, né, que foi nessa época em que a Petra começou a filmar o documentário. Tem outra cena que eu gosto bastante, que foi aquela da mãe com a filha, que também foi aquela questão que perguntaram ali na família, né, numa comunidade, para quem que a menina ia votar, qual que era a opinião política dela. E ela fala, a mãe daí fala que não vai votar no Lula, por conta de razões religiosas, né. Ali fica a questão de o fato da religião influenciar nas decisões políticas, né, pra gente ver se gera aquele questionamento de se a religião influenciou em algum dos seus votos nas últimas eleições. Então, isso é muito interessante pra gente se questionar. E daí até eles perguntam ali pra menina, a mãe dela fala que ela pode falar abertamente ali no documentário sobre essa questão da opinião política dela, né? Então vem falar também no documentário sobre questão de intolerância religiosa, né? A interpretação diferentes da Bíblia, né? Porque tem certas religiões que tratam essa questão do apocalipse de uma forma que outras, e como cada um interpreta de um jeito único, né? Tem cenas também no dia 8 de janeiro, que foi quando o Congresso foi depredado, não sei se vocês lembram, né, dessa situação. E ali tem essa questão eu gosto bastante, que é basicamente uma metáfora da construção até a destruição de Brasília, né? Porque se a gente for parar para analisar, a capital do país antes era no Rio de Janeiro, né? E a capital em Brasília foi construída para levar a capital para o interior do país por motivos estratégicos, por conta disso, de questão de ter manifestação e por mais segurança da capital, né, do Brasil. E também para promover ali o desenvolvimento e o povoamento do centro-oeste, diminuindo a concentração populacional do litoral, e é um grande estereótipo pelo fato de eles terem feito isso com a capital, e sendo que a capital é em Brasília, para evitar esse tipo de coisa, mas que enfim, não adiantou muito, né? E tem uma frase muito legal que eu gosto, que inclusive tá no trailer do documentário, que a Petra fala que o cimento de Brasília era uma fé, mas não a fé em um Deus, mas na ideia
igualmente abstrata de progresso da democracia, e eu gosto bastante dessa frase no documentário, tá? E basicamente é uma visão apocalíptica do Brasil, né? O nome é Apocalipse nos Trópicos, né? E eu fiquei me questionando no final de quem será o salvador desse país, né? Não é mesmo? Porque, enfim, se está tendo um apocalipse, quem nos salvará? O documentário vem trazer temas bastante atuais, né? Inclusive, principalmente do último presidente, que foi o Jair Bolsonaro, por conta do documentário ter sido filmado na época do governo dele. O ex-presidente também foi condenado, né? É um assunto atual. Então, eu acho que o tema político é sempre interessante a gente acompanhar, porque, querendo ou não, faz a gente abrir um pouco a cabeça para nossa opinião política, né? E ano que vem vai ter eleições também. Então, eu acho muito interessante a gente assistir os documentários, né, sobre a política brasileira. Inclusive, o outro documentário da Petra também é muito legal. Eu acho que são documentários que vêm falar de política, mas são assuntos diferentes, né? Eu acho que Democracia em Vertigem, eu tenho o vídeo, né, como eu informei, é outra vibe, né? Outro solês, mas esse documentário novo dela também é muito interessante, então vale super a pena vocês irem assistir. E a última produção que eu vou falar hoje com vocês é Rick and Morty, que veio com a sua 8ª temporada na HBO Max, e a animação está disponível para ser assistido na HBO Max. E eu já falei também das outras temporadas aqui sobre Rick and Morty. E igual eu falei fiz no meu último vídeo, eu vou trazer assim os episódios que eu achei mais legais, que me chamaram a atenção ou, né, que eu não gostei tanto pra comentar com vocês. Então eu não vou falar de todos os episódios, eu vou falar os que mais se destacaram assim pra mim, sendo bom ou ruim. Daí eu quero também que vocês comentem ali se vocês concordam, se vocês gostaram ou não daqueles episódios, e enfim, pra gente poder interagir também. Então a gente viu na temporada anterior que já teve agora o fim daquele arco do Evil Morgue, né? Algumas tramas paralelas também se encerraram. E algumas pessoas não gostaram, né, dessa questão porque ficaram sem saber exatamente o que eles iam trazer agora nessa nova temporada. Comenta ali se vocês gostaram dessa questão de ter acabado o arco do Evil Morty ou o que vocês acharam que ia ser feito nessa temporada. Foi trazido então coisas novas, né, nessa temporada, até porque eles tinham que falar sobre alguma coisa, então foi trazido bastante episódios com tramas novas, algumas coisas também das temporadas anteriores. Então os episódios que se destacaram pra mim foi o episódio 1, que foi o episódio da Matrix lá, que eu gostei bastante. Então o Rick Martin sempre vem com essas referências, esses easter eggs, e só quem já assistiu Matrix sabe, né, que a gente vive numa Matrix. Brincadeiras à parte, eu gostei bastante desse episódio. O outro episódio que também chamou minha atenção foi o episódio 3, que foi aquele dos vários Ricks e vários Mortys, que foi igual aquele episódio da Cidadela, quando tem, e teve o Rick fazendeiro, que eu achei muito engraçado, e foi um episódio muito bom também. O episódio 4 foi aquele episódio da Páscoa, que é bem diferente, não é mesmo? Só quem assistiu sabe que tem bastante atos libidinosos ali, que foi quando o Jerry se transforma ali no coelho da Páscoa, né, que é um coelho meio macabro, que parece o lobisomem. E é um episódio bem, assim, nojento, vamos dizer assim, né? Tem alguns episódios que são dessa forma, igual na temporada passada teve o episódio do macarrão que eu falei também. E esse episódio 3 seria tipo um episódio de macarrão, é bem esquisito mesmo. Porque coelhos procriam, então eles vêm falar sobre essa problemática de procriação e teve gente pelada, aquele esmorro de gente, enfim, coisas bem aleatórias. Mas comenta aí se vocês gostaram ou não desse episódio da Páscoa, né? Porque sempre tem uns episódios assim, temporada passada teve o episódio do Natal, se não me engano, então sempre tem uns episódios comemorativos, né, de datas comemorativas. O episódio 6, então, foi sobre as duas Beths, que foram as gêmeas, né, sobre a criação delas, elas crianças, as tretas causadas ali por essas duas meninas, que são bem, assim, agitadas, vamos dizer. Elas transformam, então, o Rick em um velhinho, né, e tornam o episódio com as duas abraçando ele ali, se arrependendo do que elas fizeram. E foi muito legal, assim, saber essa relação familiar
Rick com as meninas, eu achei bastante legal. O episódio 7 também é outro que eu gostei bastante, que é o episódio que o episódio inteiro é uma sátira sobre os filmes de super-heróis, né? Então, se você gosta ali de super-heróis também vai curtir esse episódio. Eu achei interessante a forma como eles trouxeram a problemática, e eu não curto muito assim filmes de super-herói, mas eu achei muito legal o episódio. O episódio 8 foi o dos vários Jerrys, né? Como se não bastasse as várias Beth, né? As duas Beth ali. Veio os episódios agora com vários Jerrys. Mas enfim. O episódio 9 já não foi um episódio que eu gostei tanto, mas vale a pena citar ele aqui, que foi o episódio o Morty Daddy, né? O Papai Morty, enfim. Que vem mostrar o filho do Morty, né? O Morty Jr. Que eu achei esse episódio um pouco chato. Mas o filho do Morty, ele quer ver a mãe ali pela última vez. E a mãe dele é um robô sexual, que é bem bizarro. Que é como se fosse uma namorada reborn, sei lá, só que mais, né, voltado pro outro lado. Mas enfim, veio falar sobre isso, né, sobre o filho do Morty ali. Que é um ser meio peculiar, né, um tanto peculiar. Mas, enfim, comenta ali se vocês gostaram ou não desses episódios, o que vocês acharam dessa temporada, se vocês gostaram. Teve pessoas que não curtiram muito, né, por conta de encerramento de arcos. Mas, enfim, a temporada conseguiu me tirar bastante risadas ali. Eu gosto bastante de Rick e Morty, né, de hoje, né. Inclusive já tem vídeos aqui sobre as temporadas anteriores. Mas comenta ali o que vocês acharam. Então agora vamos para a parte dar as estrelas desse episódio, que foi o que vocês acharam, né, de cada produção, que como eu falei, tava lá no Instagram para vocês votarem. Então se você não me segue lá, me segue lá para pro próximo episódio. E as estrelas ficaram assim: The Bear ficou com 3 estrelas, as Five ficaram com 4 estrelas, Apocalipse nos Trópicos levou 5 estrelas, e Rick e Morty levou 3 estrelas. Então, assim, eu concordo com vocês. Eu acho que eu deixaria essas notas também. Eu acho que Apocalipse no Trópicos realmente eu gostei bastante. E eu acho que super merece levar 5 estrelas. E as outras séries também eu concordo com vocês. Então seria isso nesse episódio, galera. Comentem ali o que vocês acharam, se vocês gostaram de alguma dessas produções, se vocês concordam com a minha opinião. E a gente se vê no próximo episódio de Moonpod. Muito obrigado se você me acompanha por aqui, me acompanha nas outras redes sociais. E até uma próxima, galera. Tchau!